Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Os partos por cesariana estão crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Os partos cirúrgicos já representam 52% do total. Aqui no Rio Grande do Sul, o índice é ainda maior, 58%. Na contramão desse aumento todo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que este índice fique em torno de 15%. Este é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente a Sandra Canali, chefe do Serviço de Obstetrícia do Hospital Fêmea, e o Manuel Antônio da Silva Ribeiro, médico neonatologista, membro do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Por que esse aumento do número de cesarianas? As mulheres estão optando por este tipo de parto? Sim, várias coisas fazem com que teve esse aumento de número de cesarianas. Primeiro, um aumento digamos, do número de pacientes, das técnicas cirúrgicas que foram melhorando e foram melhorando os números. Aumento de outras técnicas, por exemplo, mais pessoas têm acesso aos tratamentos de esterilidade, né, produzindo muitas gestações gemelares e trigemelares, isso também faz aumentar o número de cesarianas. Também melhores diagnósticos médicos, né, que façam que se consigam ver complicações na cirurgia que determinam a interrupção da cirurgia antes do tempo, e geralmente elas são feitas por cesariana. Também melhores grupos que se fazem, né, por exemplo, assim, a população ficou mais obesa, né, ficou mais diabética, ficou com nenês maiores. Tá? Isso tudo numa sopa, né, faz com que se aumente esse índice. E ainda tem também mas não dentro da rede pública, da rede privada, alguns acordos entre pacientes e médicos que optam, né, paciente conhecido que opta por fazer cesariana eletiva. Na rede privada, inclusive, esse índice chega a 80%. 80%, em torno de 80%. Nós, no nosso hospital, que é um hospital referência de alto risco, que isso também aumenta, né? A gente tem um índice maior, porque o interior pequeno não tem como fazer, encaminha para nós, que somos especializados nisso. A gente tem berçário de alto risco, a gente tem setor de gestação de alto risco, então a gente acaba recebendo pacientes referenciados. O nosso índice no Hospital Fêmea é 42% de cesariana. Mas a gente recebe muita cesariana indicada do interior, né? Paciente que tem 2 cicatrizes uterinas, que é obrigado a fazer cesariana, que é uma indicação absoluta de cesariana, né? Eles não têm anestesista, não tem isso, não tem aquilo, acaba encaminhando para a gente. Então o nosso índice é um pouco mais alto do que um hospital que não tem risco, né? E tem diferença para as crianças, para os bebês que nascem? Há alguma diferença entre o parto normal e a cesariana? Então, com certeza tem. Isso é uma preocupação que ocorre já há mais de uma década na pediatria. Existem muitos trabalhos analisando isso, porque o aumento de cesáreas está acontecendo a nível mundial. Só que aqui no Brasil está extrapolado. Por exemplo, em Portugal, um relato de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, estavam preocupados que tinha aumentado o índice para 30%. Nós estamos o dobro. Então, o que temos assim em relação às crianças, aos estudos, é que principalmente a cesárea eletiva, que é aquela que se marca uma data, para os mais variados motivos, para ficar perto de uma data de familiar, para não ser de um signo tal e ser de outro, por motivos religiosos, motivos assim, dos mais variados, para não cair no feriado, faz com que existam erros de datação de idade gestacional, que isso é muito comum de acontecer. Então, às vezes, com todas as tecnologias, com todos os cuidados adequados de um pré-natal, se calcula que esse nenê seria um nenê a termo, mas na hora que nasce existe um erro que é inerente ao método. Ele acaba sendo um prematuro. Tanto é que antes nós pediatras chamávamos aqueles nenês que tinham por volta de 35, 36 semanas, nenês que eram próximos ao termo. Devido aos problemas que surgiram, de patologias que surgiram nesses nenês,
que são típicos de nenês prematuros, nós modificamos essa terminologia para recém-nascidos prematuros tardios. As patologias são diversas. Se tu quiser que eu cite assim, primeira coisa que aconteceu é que aumentou muito o número de internações em UTI neonatal desses recém-nascidos. Por quê? Eles começaram a desenvolver distúrbios respiratórios mais comuns que ocorrem em cesarianas. Tipo a doença da membrana hialina, que nada mais é do que a imaturidade pulmonar. Então tem que esperar esse pulmão amadurecer para recuperar. Uma outra patologia chamada taquipneia transitória do recém-nascido, que acontece, o nenê dentro do útero, ele está com um líquido pulmonar, um líquido preenchendo os espaços pulmonares. Durante o trabalho de parto e durante o parto, esse líquido ele é expelido do pulmão, tanto pela pressão durante o trabalho de parto do útero e do canal vaginal, como de estímulos hormonais. Então, quando parto normal, esse líquido já não estaria mais no pulmão. Num parto cesáreo, não tendo o trabalho de parto e não tendo essa pressão, ele ficaria com esse líquido e acabaria indo no UTI. Um outro distúrbio respiratório importante, que é consequência desses dois, e até às vezes muito mais grave, e aumenta assim o risco do nenenzinho ir para UTI e de mortalidade em 5 a 6%, é o que a gente chama de hipertensão pulmonar. Dentro do útero, os vasos pulmonares estão fechados porque não passa sangue nem oxigênio. No momento que nasce, eles abrem. Então, por causa dessas duas situações, membrana hialina e taquipneia transitória, ele pode acontecer desses vasos ficarem fechados e causar essa síndrome de hipertensão pulmonar. Bom, outros problemas podem advir da prematuridade, que a gente vê, às vezes nenenzinhos que nascem bem, vão para o alojamento, o que se nota é que eles têm uma dificuldade maior de sucção, então custam mais a serem alimentados. E pode desenvolver com isso quadros de hipoglicemia, que é a diminuição da glicose sanguínea, pode ter uma dificuldade para iniciar a amamentação e continuar a amamentação. Inclusive, esses nenenzinhos ficam mais tempo internados no alojamento conjunto até conseguir essa relação, inter-relação mãe-filho. Essa questão da sucção influencia também depois na alimentação futura do bebê, na questão da digestão, no metabolismo ou não? Geralmente não tem nada comprovado com isso. O que tem é a dificuldade inicial. Os problemas maiores são nos primeiros dias de vida, que dependendo de onde está sendo tratado, e hoje a maior parte dos nossos serviços de neonatologia estão preparados para isso, consegue ser recuperado isso. São poucos lugares que não se consegue fazer, porque daí não existe uma equipe multidisciplinar apoiando toda essa inter-relação mãe-filho. Certo. E as mulheres, quando optam, né, nós estávamos falando aqui as questões das causas, que as mulheres estão optando muito, tem as indicações e tem também aquelas eletivas que podem, aí no caso, vir a causar, predispor o recém-nascido a várias situações. Quais são os casos onde a cirurgia, o parto cirúrgico é de fato indicado? A cesariana veio ajudar e muito a obstetrícia ao longo dos anos, né, desses últimos anos, porque ela é realmente muito importante e realmente salva vidas, né, quando bem indicada. Existem muitos casos em que a indicação da cesariana é absolutamente precisa, correta e indispensável. Tá? Então, pacientes com cicatrizes uterinas sucessivas, então aquelas pacientes que têm 2 cesarianas prévias, 3 prévias, elas não podem se submeter às contrações de parto normal pelo risco da ruptura do útero. Os nenês mal posicionados no útero, né, os nenês atravessados, que a gente chama de transversos, ou oblíquos altos, os nenês pélvicos, a indicação é de cesariana, porque ele tem um risco muito maior no parto normal. Tá? Gestações em que a placenta está na frente do nenê,
né? Então teria que nascer primeiro a placenta e depois o nenê. Nascendo a placenta o nenê morre, então não dá para ser. Né? Nenês macrossômicos, né? Que hoje a gente tem um número aumentado de nenês macrossômicos. O que seriam esses? Nenês macrossômicos são nenês muito grandes. Né? Como eu já tinha comentado, né, tem um aumento da obesidade, aumento da diabetes gestacional, que produz, entre umas das muitas consequências, nenês muito grandes. São grandes, mas imaturos. Né? Então, a relação da bacia com o tamanho do nenê muitas vezes não dá. E algumas situações durante o trabalho de parto, né? Durante o trabalho de parto, que se mostra que aquele nenê não é de acordo com o tamanho da bacia, né? Então não tem nenhum motivo para não se fazer cesariana, né? Quer dizer, esse seria o melhor jeito de entregar para o pediatra um nenê saudável. Né? E ainda assim, diagnósticos de hipertensão, às vezes diagnósticos de doença fetal, né? Um nenê onde tem uma malformação, digamos, que não fechou bem a parede do abdômen e fica aquela parte do intestino meio para fora, são os nenês que devem nascer de cesariana, programada, com hora marcada, porque eles vão para a cirurgia, porque eles vão para fazer alguma reintervenção depois. Então, na verdade, tudo tem a sua indicação, né? Tudo tem seu momento e tudo tem aquela velha coisa que se chama de bom senso, né? Então, existem indicações de cesariana, sim, ela é muito útil, sim, mas como tudo não deve ser indiscriminada. Com moderação. E as mulheres que optam, no caso de eletiva mesmo? A paciente que decide, que ela escolhe o método de nascer o nenê, tá? Que são chamadas eletivas, né? Mas dentre essas que eu falei também tem umas eletivas, que eletiva é aquela que tu marca a hora, né? Então, por exemplo, pacientes com 2 cesáreas prévias ou 3 cesáreas prévias, o ideal é que se marque a hora. Dessas aí, sem nenhuma indicação médica, porque a paciente quer, também ocorre, tá? Não ocorre na rede privada, né? Só ocorre na rede privada, né? E aí vai ser um acordo entre ela e o seu médico, né? Muitas vezes, e tem outras coisas que a gente tem que botar na roda, tem que considerar assim, algumas pacientes não têm condição psicológicas, né, de ter parto normal, tá? Alguns tratamentos psiquiátricos, tá? Algumas pacientes com fobia, tá? Essas coisas a gente também tem que individualizar caso a caso. Na verdade, o ser humano é um ser bem complexo, a gente tem que entender todas as partes dele, né? E a gente também não pode ficar assim muito amarrado com números. Na verdade, a gente tem que fazer o melhor tratamento possível para aquele indivíduo. Cada pessoa. Cada caso é um caso, o indivíduo é único e o médico tem que ter a sensibilidade de conseguir acomodar isso junto com a paciente. Na rede privada tem bastante desses acordos entre o médico e o paciente, e aí realmente a postura, eu fui médica particular por muitos anos também, né? Tem que ter a postura rígida da gente saber o que está fazendo, né? Então, quando a paciente vem, pois é, se nós vamos fazer dia 10, porque não fazer dia 8, porque é aniversário do primo, do pai, do coisa e tal, vai ser dia de Nossa Senhora de não sei o quê. É dizer, não, o neném vai nascer a partir daqui em diante e não para trás, né? Para a gente tirar um pouco dessas complicações fetais, porque na verdade o risco materno, de complicações maternas entre a cesárea eletiva e o parto normal, ele não é muito diferente. Ele é bem diferente no parto normal com a cesárea pós-trabalho de parto, tá? Mas com a cesárea eletiva ele não é tão grande para a mãe, mas ele é grande para o nenê, tá? E a gente está tratando dos dois. A gente tem que se responsabilizar pelos dois. Então é importante que se explique isso, que se oriente isso. De repente o ideal de fazer essa data provável, que a gente faz o cálculo e que deve ser conferida por uma ecografia precoce para poder saber a idade gestacional e tirar um neném muito próximo da época que ele iria nascer. Complementando o que o Dr. Manuel falou, também é importante se lembrar que os hormônios do parto, os hormônios que se liberam durante o trabalho de parto, eles têm várias funções, tá? Muitas muito interessantes. Por exemplo, ele ajuda a liberação mais rápida da descida do leite,
Né? Então, a paciente que é submetida a trabalho é parto, mesmo que depois ela vá para cesariana, digamos que não nasceu, ou que o nenê fez sofrimento, ou outro motivo, essa paciente teve os hormônios liberados, essa paciente tem uma descida do leite mais rápido. Em geral, a descida do leite de um parto normal vai de 1 a 2 dias e de uma cesariana vai até 3 dias. Então, aquela angústia que não está descendo muito, que o nenê está chorando de fome, tá, mas ainda não teve a descida do leite. A outra coisa que a gente tem, que se faz, né, que tem nesses hormônios, eles fazem não só o apego ao seu bebê, né? Esses hormônios, então, eles favorecem que a mãe proteja mais sua cria. Também tem nos outros animais, né? O nenê nascido de parto normal, ele vai ser mais aconchegado, ele vai ser levado para a mãe mais rápido, porque ela não tem anestesia, né? Então, ele vai ser amamentado mais rápido, ele vai ser acarinhado mais rápido, ele vai ser aconchegado, feito elo mãe e filho mais rápido. E isso se mostra ao longo do tempo que é muito importante. E esse elo, bom, você já acabou de dizer que é muito importante. Muito importante, ele vai ser importante desde o momento do nascimento até a vida inteira da relação mãe e filho. Ele é importante também na questão do sistema imunológico? Tem alguma influência isso? A princípio, sim, o que tem em relação ao sistema imunológico é em relação ao aleitamento materno. Em relação ao parto cesariana, não tem. Não muda isso. Por quê? Porque o aleitamento materno, ele é, vamos dizer assim, o colostro e os leites dos primeiros dias de vida, ele é rico em anticorpos que vão proteger esse recém-nascido, esse lactente, pelo menos pelos seus 6 primeiros meses. O grande problema, daí uma outra, vamos dizer, situação é a amamentação, que assim, não depende só do parto cesáreo, depende do contexto maior. Obviamente, um parto cesáreo, ele dificulta os primeiros dias. Normalmente a pojadura, que é a descida do leite mesmo parto cesáreo, a gente vê que até mais tarde, não é? Seria até no 5º dia às vezes, enquanto que no parto normal é do 2º para o 3º. E isso facilita muito o relacionamento, a interação mãe-filho. Então, tem que evitar nesse período de 2 a 5 dias, que é um período crítico na amamentação no parto cesáreo, assim, as situações, aquelas condutas impróprias, tipo começar assim a só oferecer um leite, especialmente mamadeira, que daí vai acabar desmamando ele precocemente, ele não vai pegar e sim fazer um estímulo cada vez maior, com o acompanhamento de um serviço pediátrico, de um pediatra e às vezes de toda uma equipe que cuida da amamentação. Fazendo isso, fazendo esse acompanhamento, se consegue manter a amamentação. Então, o que mais importa na imunidade seria a amamentação. A exceção é se é um recém-nascido que é prematuro. E erros, assim, eu já vi assim, erros de data que não é culpa do obstetra, mas é culpa da metodologia que é usada, que é inerente ao método, e dão erros às vezes de 3, 4 semanas. E isso pode influenciar pela prematuridade, porque daí ele vai para uma UTI neonatal, ele vai ficar exposto a bactérias hospitalares, a patologias que ele vai ter, né, em relação à prematuridade. Então, hoje, a Sociedade de Pediatria, tanto a brasileira, a gaúcha faz parte dela, como a Academia Americana de Pediatria, assim, como existe esse problema, vamos dizer assim, de certo ponto cultural, da mãe que quer o parto cesáreo, que ela tem medo do parto vaginal, tem angústias, tem alterações, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico, nós estamos pedindo para que se indique a cesariana eletiva, que não tem uma indicação médica, a partir da 39ª semana. Porque entre 37 e 38 existe um risco, mas é um risco bem menor do que abaixo de 37 semanas, e o erro, vamos dizer, da datação também fica menor. Então, fica muito menor a chance de causar alguma complicação para esse neném. E essas complicações que podem surgir para o nenê a partir da cesárea, principalmente pela prematuridade, acontecem também nos casos onde a cirurgia é decidida na última hora, quando, por exemplo,
o feto começou a surgir o sofrimento fetal ou algum outro problema? Essa pergunta é muito interessante. Tem até um trabalho realizado por um grupo da Inglaterra faz mais ou menos um ano, com um número assim extenso de partos, né? E lá, inclusive, o índice de partos cesáreas é em torno de 20%, que mostra o seguinte: a cesárea eletiva, aquela marcada, não tem assim todos os motivos. Comparado com o parto normal, mostrou que o parto cesáreo tem maior risco de internação hospitalar do nenenzinho, em torno de 3 vezes, e aumenta a mortalidade de 3 a 5 vezes, por causa desses problemas. Quando faz o parto normal e comparando com a cesárea de urgência, porque foi monitorizado, viu que alguma coisa aconteceu com o nenê, não teve diferença. Por quê? Porque foi avaliado, acompanhado pelo obstetra durante todo esse período. Então, existe toda uma, vamos dizer assim, uma semiologia, um modo de examinar esse período. Então, o parto de urgência não tem diferença com relação ao parto normal e, em relação ao parto eletivo, cesárea eletiva, o parto de urgência teve, entre essas, as mesmas vantagens do parto normal. Esse foi um trabalho do ano passado, 2011, bem grande. Olha só. Em comparação, né, com isso, na mulher é diferente. É o contrário. Né? As mulheres que fazem cesárea eletiva têm menos complicações cirúrgicas, tá? Do que aquelas que fazem cesárea depois de trabalho e parto. Tá? Porque no trabalho e parto elas ficaram mais tempo dentro do hospital, porque elas já receberam mais exames de toque, tem mais tempo de bolsa rota. Tá? Então, para a mulher, o maior risco é na cesariana pós-trabalho e parto. Essa cirurgia de urgência. Na cirurgia de urgência. Então, por isso que eu disse, no final, no caldo de tudo, a gente sempre tem que pensar no bom senso. E acontece muito essas cesarianas de última hora, vamos dizer assim? Sim, sim. Na verdade, a paciente, quando entra para fazer o parto normal, a gente só jura que vai ser parto normal depois que nasceu. Né? Porque, na verdade, pode não dilatar, né? Pode, quando romper a bolsa, descobrir que tem uma mão perto, junto, assim, às vezes, apresentações compostas, tá? Pode o nenê fazer um sofrimento, pode, por exemplo, o nenê começa a descer e ele tinha uma circular de cordão que aquela circular começa a apertar, então a gente vai ver no monitor que o nenê não está tão bem assim. Então, existem coisas que façam com que a gente decida depois de entrar em trabalho e parto que precisa de cesariana. Né? Então, um trabalho e parto que não evolui muito bem, então a gente tem que tocar para ver se está indo, se está dilatando, se está aumentando, aí toca de novo, aí lá adiante o negócio parou. Então, assim, foram vários toques, foram tempo de bolsa rota, então isso favorece o risco da infecção. Tá? Uma complicação de uma cesariana sempre é mais grave que uma complicação de parto normal. Porque, na verdade, o parto normal ou não ganha pontos, ou não ganha corte nenhum, que é o ideal, tá? Ou ganha um pequeno corte no músculo. Já no abdômen, se infectado, tem o abdômen todo infectado. Né? Então, a complexidade, a gravidade, o que a gente chama de morbidade é maior. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, logo mais nós voltamos conversando sobre as diferenças entre o parto normal e a cesariana. Não saia daí.